Olá, começa agora mais um Mundo Bitcoin, o seu programa semanal sobre moedas digitais. Eu sou Rodrigo Tolotti e recebo aqui hoje Guto Schiavon, diretor de operações da Foxbit. Obrigado pela presença, Guto. Eu que agradeço o convite. Hoje nós vamos resumir um pouquinho do que está acontecendo no mercado de Bitcoin e outras, em geral, das moedas digitais, né? Nas duas últimas semanas, principalmente, a gente viu muitos problemas em relação à China, o mercado entrou em pânico, moeda desabou. E desde a última sexta-feira, aí no fim de semana, começou uma recuperação, muitas notícias saindo aí de mudança de mercado. E aí o Guto hoje aqui vai ajudar a gente a entender um pouquinho do que está acontecendo. Aproveito também para falar que hoje a gente está aqui no Facebook, então mandem suas perguntas que no final a gente vai tentar responder as principais questões que vocês enviarem aí para a gente. Bom, Guto, vamos acho que resumir um pouquinho então do que está acontecendo. A China falou primeiro nos ICOs, agora em banimento de fechamento de exchanges, mas acho que também não é a primeira vez que isso acontece, né? A gente estava conversando e acho que já aconteceu no começo do ano, principalmente essas questões, então ajuda a gente a entender um pouquinho essa situação do mercado aí. O principal problema das decisões na China é que elas não vêm em inglês. Então você tem que ficar tirando conclusões, traduzindo, e isso gera um grande problema. Mas tudo começou, né, nesse ano de 2017, por volta de janeiro ou fevereiro, que foi quando o governo pediu para as exchanges ficarem com saldos, com saques parados, para investigação de lavagem de dinheiro, investigação de crimes, etc. Então as principais exchanges da China ficaram no mínimo uns 30 dias sem nenhum saque Bitcoin. E isso fez o preço descer um pouco também. Mas o que aconteceu é que nessa travada de saques, a China também proibiu as exchanges de cobrarem taxa zero. Porque o principal atrativo da China era taxa zero de transação, de trade, alavancagem muito alta, e o governo falou, não, vocês têm que cobrar o serviço. Até para diminuir um pouco o volume falso, muitos robôs. Então, fazendo um pouco isso, o volume caiu bastante. Só que esse volume não desapareceu, ele foi basicamente para o Japão. Então, no começo do ano, a gente teve uma ascensão muito grande do Japão e de outros países da Ásia também, Coreia do Sul, cresceu bastante. Isso ajudou um pouco a descentralizar o volume que era de grande parte chinês. Então, o volume saiu um pouco de lá e foi indo para os outros países. Mas isso começou lá em fevereiro e agora esse ano, esses últimos meses aí, na farra dos ICOs, né? O primeiro papel do governo foi parar de negociar ICO na China e fazer reembolso. Então, quem tinha um ICO vendendo para o público chinês, teve que, além de parar a negociação, ter que devolver todos os tokens emitidos. Só para a gente explicar um pouquinho para quem ainda está começando, o ICO, eu brinco muito nas matérias, que é uma mistura um pouco, para o pessoal entender, é um pouco o crowdfunding, né, que é a arrecadação ali, e para quem está no mercado de ações é o estilo um IPO de moedas. Se puder explicar só um pouquinho, rapidinho, como é que é isso? É o IPO 2.0, né, em blockchain. O que acontece é que você tem uma ideia, uma empresa ou próprio uma nova moeda, e você emite tokens, geralmente em Ethereum, né, que é outra criptomoeda, e você negocia esses tokens, geralmente faz pré-sale. Então, eu estou aqui disponibilizando 2.000 tokens da minha startup que valem 10 milhões de dólares. E essas pessoas investem globalmente, como não tem divisa, você investe globalmente usando Ethereum ou Bitcoin e recebe em troca a posse desses tokens. E depois você pode negociar esses tokens em outras exchanges ou transferir para outras pessoas, revender. Só que isso foi um problema que não era um mercado regulado. Então você teve ICOs que recebeu, por exemplo, 50 milhões de dólares em 5 horas. E aí o governo quis conhecer um pouco mais. Que o pessoal falou da farra. Esse ano foi uma grande farra, né? Foi uma grande farra dos ICOs. E o grande problema dos ICOs é que muitos deles viravam pó. Eram muitas ideias que no papel, no white paper era legal, mas na prática não funcionava. E isso alavancou muito o Ethereum, porque os tokens eram emitidos em Ethereum, você tinha que comprar Ethereum para investir, e isso fez o preço da Ethereum decolar. Então, quando o mercado começou a amadurecer um pouco mais, ver que a ICO não é só colocar dinheiro e tirar 10 vezes mais, a Ethereum começou a cair o preço também e os ICOs foram ficando mais raros, assim. Só quem conseguia mesmo provar a ideia conseguiu
arrecadar dinheiro. Legal. E aí, então, agora chegando mais nesse momento, a gente teve, então, parou os ICOs e na última semana, de novo, essa confusão, acho que de tradução, muita gente falando que ia fechar as exchanges chinesas e aí o mercado entrou em pânico, mesmo com muitos especialistas, né, vocês que já estão no mercado, sabendo que a China não é mais tudo isso no mercado de Bitcoin, né? Já estava um pouco espalhado. E aí, quando veio essa notícia de que poderia fechar as exchanges, o mercado aí só ajudou a piorar, né? O principal problema da tradução é que no início acharam que o Bitcoin ia ser banido, né? Que o grande firewall ia ali proibir transferências em Bitcoin entre pessoas. Mas, na verdade, o que aconteceu foi primeiro os ICOs e depois a China querendo regular as exchanges. Foi meio que aconteceu em outros países também, como nos Estados Unidos, que teve a BitLicense. Então, só que lá foi em andamento. Então, as empresas foram continuando e a regulação foi sendo escrita. Na China, ela simplesmente, vocês têm uma data final para parar de aceitar cadastro, uma data final para parar o trade, uma data final para começar a devolver os saldos das pessoas. E isso deu uma queda no preço boa, porque caiu um pouco da confiança naquele mercado. E as pessoas acham, de fato, que a China ainda tem muito... Ela domina o mercado. Não é mais verdade. Ela tem uma grande porcentagem, obviamente, mas ela não domina o mercado. E o problema também nisso é que a China é o maior minerador do mundo. Então, as maiores mineradoras estão na China. E o preço tende a cair um pouco porque os mineradores vão ter que liquidar em algum lugar. E se não tem exchange, ele vai liquidar onde? Vai liquidar com pessoas, vai liquidar direto. Isso tende, como cai um pouco a liquidez, o preço, quando você vende uma grande ordem, ele tende a cair um pouco. E aí agora a gente está vendo muita gente falando que o Japão, de novo, deve ser absorver boa parte desse cenário. Eu vi muita gente, inclusive, elogiando. Até o Japão tem sido um dos grandes destaques, até por já ter regulamentado a moeda. Acho que eu vi algum pessoal elogiando a forma como o Japão tem tratado a questão. E aí, assim, você acha realmente que o Japão vai ser o grande mercado? E aí, aproveitando, a gente não pode estar meio que substituindo só, correr um novo risco com o Japão? Ou você acha que agora pulverizou ainda mais? E, por exemplo, se o Japão, de repente, mudar de ideia, quiser regulamentar de outra forma, ou cancelar, ou bloquear alguma coisa, se o mercado vai ter outro pânico? Ou você acha que a gente... o mercado de Bitcoin está crescendo e está aprendendo acho que os próximos sustos assim talvez não tenham tanto impacto, né? Como é que você está vendo esse mercado? A princípio a gente achou que o mercado japonês ia ser totalmente restritivo, porque no Japão existia a Mt. Gox, que foi a maior exchange do mundo, que chegou a ser hackeada, teve vários problemas, perdeu milhares de dólares em Bitcoin. Então a gente achou que o mercado lá ia totalmente se fechar para proteger os cidadãos. Mas não foi isso que aconteceu. A regulação lá foi muito pró-mercado, muitas exchanges foram nascendo lá, e muitos investidores, tanto investidor de banco, como até banco mesmo, investindo em exchange. Então ele absorveu um pouco esse volume chinês. Mas eu acredito que essas decisões do governo de banir em determinados locais ajudam de fato a descentralizar, porque as pessoas não vamos colocar todo esse volume em outro lugar, porque esse governo também pode parar tudo e aí vai ficar esse mesmo problema. E, então, até o volume brasileiro também aumentou bastante, o volume americano aumentou bastante, e eu acho que isso é benéfico para a comunidade. Pode ser que no curto prazo, por preço, não. Quem comprou na alta vai ter um probleminha aí, mas para o mercado em si, eu acho muito bom que você pulveriza e você diminui os riscos de regulação restritiva. Legal. Do mercado. E tem outros países também que a gente pode destacar aí, tem o próprio Japão, Coreia do Sul, eu sei que tem um grande potencial. Eu vejo muito se falar da Rússia, que a Rússia também só que a Rússia não vai muito longe da China, né? Você nunca sabe direito o que está acontecendo lá, o que o governo quer, acho que também é meio arriscado. Mas tem outros países que vocês estão vendo aí se destacar, de realmente abraçar o mercado de criptomoedas? A Coreia do Sul, ela abraçou boa parte. Eu acho que durante alguns dias ou até meses ela foi uma das maiores exchanges do mundo, que chamava, acho que, BitHub. E o mercado ele pulverizou bastante nessa questão. A Rússia, ela tem um bom volume, mas não é nada muito significante. Tem até boatos que a Rússia vai lançar uma própria moeda dela, baseada em Ether.
Mas eu acho que Coreia do Sul pegou um pouco, a China pegou outro pouco, continua ainda. A Austrália também estava com uma regulação em andamento muito boa para o mercado também, e tem um volume indo para lá. Mas não tem nenhum agora que está disparado, como a China foi no começo do ano, que tinha 60%, 70% do mercado. Ele ainda só domina a mineração, por causa que na China você fecha o elo ali, você tem a fábrica de chips de um lado, você tem o galpão de mineração do outro, você tem energia barata. Sim. Então, o problema de mineração ainda ele precisa ser descentralizado, ele é muito focado em China. Tá, legal. Mas de mercado ele está se regulando, indo um pouquinho para cada lado, para não ter mais problema de nenhum regime totalitário falar, não, ninguém mais negocia Bitcoin aqui. Legal. E aí, aproveitando, então, uma pergunta que a gente tem recebido praticamente toda semana, sempre surge aí novas moedas, o pessoal vive perguntando de moedas específicas, mas uma que tem sido recorrente é a tal LCFHC, que o pessoal tem falado que é a moeda digital da China, né, do governo chinês. Eu fui dar uma olhada, não entendi tão bem como é que funciona isso. Você vê ali que parece que tem promessas de que você faz um cadastro e vai ganhar dinheiro. Simples assim. Não sei como é que funciona, o que é isso? É golpe, é pirâmide? Como é que a gente tem que tomar cuidado também com isso? No mercado de Bitcoin ele tem muito disso, né? Promessa de dinheiro fácil, cadastre e ganhe $1.000. Deixe seus bitcoins aqui, em 72 horas vai ter 3 vezes. Dobre seus bitcoins em 30 dias. Isso não existe, não tem como você fazer isso com R$1, por exemplo, com dólar. E o Bitcoin ele vale dinheiro, ele vale quase $4.000. Então, é impossível você ter algo tão fácil assim de acontecer. E se a promessa é muito boa, o Santos tem que desconfiar, tem coisa errada, é golpe, é pirâmide. O mercado está cheio de pirâmide, usando mineração na nuvem, usando sites de investimento, que você coloca o seu Bitcoin e depois de 30 dias você tira o dobro. Isso não existe, isso é golpe, isso é pirâmide. Isso, no curto prazo, você pode ganhar dinheiro, mas no longo prazo você tende a perder, porque você sai de um e para o outro, para o outro, para o outro. E até mesmo a regulação, ela vê isso como ruim e ela vai tentar proteger os cidadãos, de fato, que o governo diz fazer, e vai ser restritivo. Então, com os golpes aparecendo muito, vai começar a aumentar o controle de compra, de venda. Para você ter uma ideia, uma startup de Bitcoin, você vai ter que ter uma série de regulações a passar. Então, até você chegar nisso, você já perdeu o time de mercado e sua startup nem nasceu. Então, não invista nesse tipo de mercado. Não existe dinheiro fácil. Você não vai ganhar $1.000 dando seu e-mail. Ia faltar dinheiro no mundo. Não coloque seus Bitcoins em sites que prometem o dobro em 24 horas, porque ia acabar o dinheiro, ia acabar os Bitcoins se isso acontecesse. E... Eu acho que é o que a gente, vira e mexe, a gente comenta por aqui, que é, assim, existem grandes oportunidades em outras moedas fora o Bitcoin ou o Ethereum, que é o pessoal mais conhece, mas é sempre importante olhar quem é o criador, da onde vem aquela ideia, o que ele está se propondo a desenvolver, né? Qual a ideia por trás daquela moeda. Acho que, e se você não encontra essas informações é porque alguma coisa não está certa, né? E acho que com esse boom que a gente tem no mercado também, o pessoal acha que é dinheiro fácil, ganhar... o Bitcoin disparou 50%, mas também desabou, sabe? É um mercado que tem que tomar muito cuidado, acho que o pessoal tem que ter isso muito em mente, né? E aí é uma situação perfeita para surgirem esses aproveitadores. Acho que esse negócio de ganhar dinheiro tem que fugir disso, né? Porque o Bitcoin ele é um investimento de alto risco, assim, e as outras criptomoedas mais risco ainda. Então você tem que ter uma análise mais fundamental para ver o que se propõe a fazer, quem é. E assim, se a moeda te promete retorno, ainda mais retorno fácil, você não está investindo no ativo. Você está investindo num esquema, num golpe que você vai perder depois. E isso acontece demais no mercado, ainda mais quando o Bitcoin tem o seu boom, assim, aparecem milhares de golpes, de esquemas, de mineração, mas até o Bitcoin subir seus 50%, ele já caiu 20%, caiu 15%. Então, e outra coisa, o Bitcoin ele não te dá retorno. Se assim, você tem um Bitcoin em janeiro, se você guardou ele até junho, você vai continuar tendo um Bitcoin. Você não vai ter 1,5, ele não vai te render. Não é igual uma ação que paga dividendos. Então, assim, o melhor investimento em Bitcoin é você comprar e guardar.
E é guardar com você, não é guardar em sites, em empresas. Porque o Bitcoin só é seguro se ele está, de fato, sobre só a sua propriedade, Essa é a sobre ideia, só a sua chave privada, onde só você tem acesso. Exatamente. Se você deixa na mão de terceiros, você está dependendo da segurança do terceiro. E aproveitando que a gente está falando de moedas, outras moedas, no Brasil existe alguma moeda, né, o pessoal lançou moeda por aqui, eu vejo muita gente perguntando, mas com nomes diferentes, então fica difícil a gente ficar indo atrás de todas as moedas para responder aqui, mas existe alguma moeda lançada no Brasil, alguma moeda digital que vocês já estão de olho, já conhecem com mais, que sabem que não é realmente um esquema, alguma coisa, ou ainda no Brasil ainda não tem... Não, a gente não tem nenhuma iniciativa brasileira honesta de lançamento de moeda. Tem algumas moedas que ela tem mineração privada, o blockchain privado, o exchange privado, você só compra num lugar mesmo. Também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tá. Tem alguns brasileiros começando a desenvolver ICOs, né, de tokens, ideias interessantes, mas acho que não tem nada lançado ainda, então o Brasil ele ainda está bem atrás nessa questão de Bitcoin e blockchain, de lançar criptomoedas. Legal. Eu estou olhando aqui no Facebook, o Paulo Henrique, ele perguntou qual a possibilidade do governo barrar as exchanges no país. Não sei se ele está perguntando exatamente aqui no Brasil, mas eu acho que dá para a gente também levar para o resto do mundo. Assim, né? A gente fala isso muito da China. Primeira coisa que eu vejo o pessoal perguntar realmente é possível o governo simplesmente virar e falar... É que a China ela tem um governo diferente, né? Não é tão democrático como a gente conhece, assim. Então, assim, por exemplo, no Brasil, o governo pode simplesmente virar e falar que as exchanges estão proibidas e não tem mais como. Como é que fica pro lado de vocês? Seria horrível, mas primeiro, se existe essa possibilidade, se o governo realmente tem esse poder para fazer isso, e se for possível, o que acontece com o investidor? Tipo, como é que você vê esse cenário? Eu não acredito que isso vá acontecer no Brasil, tanto porque o governo brasileiro está com audiências públicas para ouvir todo mundo e tirar as conclusões, então não tirar conclusão precipitada. Então tem várias empresas como a Foxbit e outras indo para Brasília, explicando o conceito, explicando que exchange de Bitcoin não é terra sem lei, ninguém aqui chega com maleta comprando Bitcoin, você tem todo um processo, você tem todo um cadastro, dinheiro tem que ser só transferência bancária, você tem que ter, por exemplo, imposto de renda que dê vazão àquele dinheiro. Então, dinheiro B não entra em exchange de Bitcoin, pelo menos no Brasil, as que eu conheço. Então, acho que esse risco de acontecer no Brasil é muito baixo. Obviamente, nos próximos anos, devemos ter alguma regulação. Sei lá, o governo falando para as exchanges fazer um informe de rendimentos no final do ano, tendo que declarar valores acima de X mil reais, de X reais para o governo. Mas até agora não. Mas esse risco pode acontecer porque, assim, exchange é um CNPJ, é uma empresa, tem conta bancária, então pode ter um lobbyzinho ali e isso acontecer. Mas eu acho que esse risco é muito baixo no Brasil. Então, se os investidores quiserem sacar todo o seu saldo em real, em Bitcoin, acho que todo mundo tem os fundos para resgate. E aí, no caso, é hipotético, se isso realmente acontecer, o investidor simplesmente ele pode migrar para uma exchange de fora também. Acho que já sai um pouco do poder do governo realmente proibir alguém de comprar, de ter bitcoins, porque aí a gente tem as wallets e as exchanges fora do país que acabam atuando aqui. Então, aí sai um pouco, acho que, da alçada do governo. Acho que é meio essa a ideia, né? Acho que qualquer país, tirando, de novo, a China, que aí o governo acaba regulando até o que você acessa na internet. Até o grande firewall. Mas acho que em outros países, mesmo se o governo decidir que não pode existir as exchanges, quem quiser ainda tem a possibilidade de continuar investindo, né? Acho que o pessoal tem que ficar de olho nisso. Isso. Eu até acho que isso não vai acontecer com o governo, porque ele perde o controle que ele tem, e é o que ele gosta de ter, controle. Então, eu acredito que ele banir, as pessoas vão achar outros meios, né? Se banir uma exchange, provavelmente a exchange vai ser obrigada a devolver o saldo de todo mundo, e pegando aquele saldo, você compra fora do país, você manda para uma exchange de altcoins, você negocia direto com outra pessoa, que acontece muito. Então, o governo vai perder todo o controle dele, ele não vai saber, de fato, quem está negociando, quem são as empresas que negociam o Bitcoin. Então, eu acho que o governo barrar alguma coisa, no papel é fácil, mas na prática, dificilmente
não existe tantas pessoas para vigiarem Sim. a quantidade de brasileiros que existem. Então, eu acho que isso não vai ocorrer. O pessoal aqui continua perguntando de muitas moedas específicas. E aí estão perguntando muito de CryptaCoin. Essa eu não conheço. O pessoal perguntando se é pirâmide. Você já ouviu falar nessa? Já ouvi falar, e novamente meu recado. Se tem blockchain privado, se tem mineração privada, se você só consegue comprar em um lugar, foge. Tá. Assim, Bitcoin você consegue comprar em enésimas Qualquer lugar. exchanges. Você consegue minerar na sua casa, obviamente isso não dá retorno, mas você consegue ver o processo. Você tem todo um blockchain aberto. E já moedas que são privadas, dificilmente são honestas. Então, na dúvida, desconfie. Nesse mercado, assim, como não existe chargeback, não tem como o dinheiro voltar para você se você mandou Bitcoin, na dúvida, não faça. Tá. Né? É melhor ter cautela e manter o dinheiro. Sim. Acho que o pessoal tem que tomar cuidado exatamente com isso. Acho que o mais importante é olhar para o que você comentou de você só consegue comprar em um lugar, né? Acho que isso se é muito privado ali, não porque não assim, está muito certo. A ideia do negócio é ser descentralizado. Não faz sentido você ser obrigado a comprar em um lugar. Então, não existe outra exchange. Sim. E não existe como você minerar. Então, E tomar cuidado também com a ideia que, assim, a gente fala de procurar em outros lugares, mas, assim, as exchanges brasileiras, por exemplo, não negociam todas as moedas. Sim, mas você realmente pode ir em exchanges de fora e conseguir comprar as outras moedas. Essa é a ideia. Você tem que ver onde você consegue comprar. Ela tem que ter liquidez em outros lugares. Sim. Então, tem as bolsas de altcoins, que elas só fazem trade entre Bitcoin e altcoin, que ela tem mais de 300 moedas. Então, pode ter até uma exchange menor que tem essa moeda, mas se for um único lugar que você só pode comprar lá e vender para lá, tem alguma coisa errada. Sim. Olha, daria para fazer um programa inteiro só. Pessoal aqui perguntando de MMM, Miner World. Teve agora que a pergunta já passou, já perdi, mas perguntaram se o Ether é a moeda do momento. Pelo que eu tenho visto ali, talvez já tenha até passado um pouquinho o Ether ali, né? Eu já estou vendo muitas outras moedas, o pessoal comentando. Foi o tema, a gente comentou na semana passada, né, no programa aqui, mas como é que você está vendo? Você acha que... Acho que para iniciante, acho que talvez é bom ficar de olho, muita gente perguntando com essas dúvidas de moedas específicas, acho que também, acho que um bom jeito de começar, se você está com medo, é olhar para o que o pessoal está falando, conhece mesmo, né? Tem alguma outra moeda? Você realmente acha que o Ether é que ele é diferente do Bitcoin, né? Acho que o pessoal tem que ter essa ideia, né? Fica muito na cabeça de substituto do Bitcoin, mas elas não são a mesma coisa. Eu acho que não precisa de substituto, né? Você pode ter várias moedas para várias funções. Por exemplo, o Bitcoin ser a moeda de reserva de valor, e você tem as outras, como se fosse um ouro, prata e outros elementos. Eu acho que o Ether ainda é uma moeda de momento. Ela já teve o seu hype, né? Ela subiu muito, eu acho que grande parte por causa dos ICOs. Mas ela é uma moeda muito boa, ela é muito adorada pelo meio corporativo, tem muita empresa de tecnologia investindo em projetos com Ether. Então ela ainda é uma moeda de momento, você ainda tem que estudar bastante sobre Ether. É legal você ter no seu portfólio, mas eu não acho que ela vá estourar de preço. Porque a ideia não é nem que ela seja esse ativo. Os Ethers, eles são para ser como se fosse um gás para você conseguir utilizar a rede do Ether, entendeu? Então não é para ser um ativo igual o Bitcoin, de reserva de valor, de você ter um ativo digital mesmo. Então não acho que ele vá ainda valer muito mais do que ele já passou do seu topo. Legal. E tem outras moedas. Tô vendo aqui o pessoal falar da Ripple. Eu sei que ela é um pouquinho diferente das outras. Tem como você explicar um pouquinho aí pra gente? Tem aqui, ó. É IOTA que fala? Eu vejo muita gente comentar dela também. Não sei como é que vocês... Eu não sou muito especialista em altcoins, né? Porque, assim, se você for especializar em altcoin, você tem que estudar uma por dia. Sim. E o legal é que, assim, existem várias moedas nascendo para resolver vários tipos de dores. Então tem, acho que é a IOTA que fala mesmo, no Brasil. Se eu não me engano, ela é para IoT, né? Para internet das coisas. Então tem... Você tem uma dor, tem alguém lançando uma criptomoeda para ajudar você naquele problema. E tem coisas que ainda não são possíveis de fazer, então são projetos muito futuristas,
mas você já tem coisa funcionando para agora. Sim, é o que eu falei anteriormente. Acho que na hora de investir é você olhar se a tecnologia realmente ela tem um motivo né, tá aqui para resolver um problema, mas esse problema existe e essa solução ela realmente pode ser implementada. Acho que em alguns casos vira uma aposta. Você pode até acreditar. Vira um bilhete de loteria. Em alguns casos você pode falar, isso aqui é uma super tecnologia, aí talvez vá muito de cada um, né? A gente vai sempre recomendar não pôr muito dinheiro, mas se você realmente acha que aquilo pode ser a tecnologia do futuro, por você talvez valha a pena investir um pouquinho ali. A questão é você ter aquela certeza de que quem está por trás dessa moeda são pessoas legais, que sabem o que estão fazendo, para também não cair na pirâmide que a gente está tanto comentando aqui, né? Bom, o pessoal querendo saber, eu não sei, acho que vocês não fazem muita análise de preço. O pessoal realmente preocupado com a questão do preço. Eu acho que, então, para a gente finalizar, voltando até o que a gente estava tratando da China, eu acho que é muito importante o pessoal ter em mente essa questão de que não existe um só mercado. Acho que essa ideia surgiu por conta disso tudo, é um mercado completamente descentralizado. Tudo bem, teve a China como um grande foco e agora está aprendendo a ficar ainda mais descentralizado e não depender de um país para resolver essas questões. Acho que veio a turbulência, acho que novas turbulências vão vir, acho que os especialistas estão comentando muito, é que não adianta você entrar nesse mercado achando que é alta para sempre, né? Sim. E grandes turbulências vão vir, é inevitável, assim. Acho que o pessoal tem que ter isso em mente. Não sei como é que só para a gente finalizar, como é que você está vendo, então, em geral, os próximos passos, o mercado da Bitcoin e das outras moedas agora? Eu acho que o Bitcoin deu uma boa queda. Algumas pessoas falam que foi até Black Friday, né, para os investidores de Bitcoin, conseguir comprar mais barato. Eu não acho que ele tenha um piso tão diferente de $3.500, mas isso não é investimento, cada um tem que ter a sua. Mas eu vejo um futuro muito bom para o Bitcoin, eu acho que ele ainda vai valer muito. Invisto dinheiro nisso também. E eu acho que é isso que você falou, o mercado tem que se descentralizar, não tem que ficar tudo num polo só, porque isso é uma fraqueza. E principalmente o Bitcoin, que ele não precisa você estar num lugar centralizado. Sim. Você pode negociar com uma pessoa sem você conhecê-la, sem precisar de uma exchange, obviamente tendo cautela e segurança, mas não precisa o americano, o japonês, coreano, não precisa focar num mercado só. E até o que o Fernando Urich falou num programa anterior, você não precisa escolher um único ponto de entrada. Então pode ser, o Bitcoin está subindo, vou colocar tudo agora? Não. Você divide, coloca um pouco agora, aí cai um pouco, você compra mais, sobe um pouco, você compra mais. Tem que ter vários pontos de entrada para no final fazer uma média e ser um valor interessante. Tá. Porque se você coloca tudo agora, pode ser que caia. Sim. Aí já era, você não tem você não tem como entrar de novo, você já está ali segurando. Tá. Então a ideia é, tenha vários pontos de entrada, estude bastante, Bitcoin é um investimento de alto risco, então tenha noção que não é só alta, ele vai cair. Sim. Obviamente no longo prazo ele só teve os bons rendimentos, mas até chegar no longo prazo ele já caiu muito, já perdeu metade do valor. Então você tem que ter noção de que o dinheiro que você está colocando em Bitcoin, você não vai precisar mês que vem, porque pode ser que mês que vem esteja em período de baixa. Então, faça uma análise, coloque uma porcentagem do seu portfólio de risco em Bitcoin, em outras altcoins, e vá acompanhando o mercado. Não existe, o que a gente falou, não existe dinheiro fácil, não existe receita de bolo para você ganhar dinheiro com Bitcoin. Senão, eu estaria fazendo isso agora. Legal. Guto, queria agradecer de novo a sua presença, acho que foi muito legal. Perguntas não param de surgir aqui, mas a gente toda semana está aí, a gente vai tirando dúvidas. Muito obrigado de novo pela presença. Eu que agradeço o convite. Foi muito legal e acho que a gente tem que fazer um programa sobre altcoins, sobre fraudes, esquemas, porque é o que tem demais no mercado e as pessoas querem muito saber para não perder dinheiro. Vamos marcar sim, que o pessoal tem muita dúvida aí sobre moedas específicas. Dá para a gente ir tentando tirar todas essas dúvidas. Valeu, Guto. Um abraço. Bom, então até a próxima semana, gente. Podem continuar mandando perguntas tanto pelo Facebook. A gente também tem um e-mail que é bitcoin@infomoney.com.br. Vocês podem mandar suas dúvidas, sugestões de pauta para os próximos programas, que a gente está sempre de olho aqui. E até a próxima. Opa, vamos aqui. Então, até a próxima semana, pessoal, e até lá.